Oi, gente, voltei. Que estranho. Deixa eu fixar de novo aqui. Que estranho, travou simplesmente, mas agora já voltou. Existe milagre. Já voltei, gente, já deu tudo certo. Aê, voltei. Para ser feliz. Tô fixando de novo o comentário só. Aqui, fixar comentário. Gente, desculpa. Não sei, na verdade, o que aconteceu. Deu uma travada aqui. Deixa eu ver se a Elo já tá aqui. Peraí. Já tá aqui. Vou começar com a Elo, então. Não vou fazer a introdução de novo, não. Deixa só ela aceitar aqui minha solicitação. Mas já tá tudo certo. Aê, agora tá Ê, certo. agora sim! Oi, Rê. Boa noite, Chegamos. lindona. Ai, que saudade de você, de te Que bom te abraçar. ver! Ô, Elo, você Vai, não sabe... vai chegar, vai chegar. Vai chegar. Meu amor, sabe o que eu tô pensando aqui? Como eu vou deixar a live gravada e Sim, eu tive que sair e entrar de novo porque travou, então eu vou introduzir de novo. é Só porque isso, para acontecer vai! a gravação, tá? Claro. Então, gente, de novo, né? Eu acredito que para a maioria de vocês dispensa introdução, né? De quem é a Elo, tá? Talvez a Elo possa dizer quem ela é, mas eu vou dizer quem ela é na minha vida, né? Então a Elo, ela foi uma grande mentora para mim. Elo, esse mês de julho, que acabou anteontem, fez 15 anos do meu processo. Uau! 15 anos, Rê! 15 anos do meu processo. 15 anos que eu tomei essa Inacreditável! decisão tão acertada na minha vida de fazer esse processo que é essa coisa maravilhosa que é o processo Hoffman. Então, gente, a Elo, ela é diretora do Centro Hoffman aqui no Brasil, né? O processo Hoffman, depois a Elo explica bem melhor do que eu, mas é um curso de autoconhecimento internacional incrível que, nossa, foi um divisor de águas total na minha vida. Isso faz 15 anos, gente. E aí Uau! a gente não se largou mais nesses 15 anos, né? Então a Foi. Elo acompanhou toda a minha transição de carreira, né? Acompanhou muitas coisas, né? Mas uma delas foi toda essa transição de carreira, de sair das multinacionais e trabalhar com o método da Louise Hay. Nesse ínterim, né, de 15 anos para cá, a Elo escreveu 2 livros incríveis. A vida é muito maravilhosa e ela veio num retiro meu no ano passado. Então tivemos, né, numa posição ao contrário, que foi delicioso. E hoje ela é uma grande amiga, uma pessoa com quem eu troco figurinha de coisas profissionais, de coisas pessoais, da vida, de devaneios da vida. Então, ela tá aqui hoje. E aí, gente, o que aconteceu? Eu quis que vocês escolhessem o tema da nossa Sim, live de hoje, né? foi. E aí veio tanta coisa e tantos pedidos de tantos temas que eu printei tudo, mandei para Elo e falei, Elo, e aí, né? E a Elo falou uma coisa tão maravilhosa sobre isso que está escrito aqui, que é o nosso tema, né? Sobre existir ou não um milagre para a gente ter uma vida feliz. E aí a gente falou, nossa, esse tem que ser o nosso tema, porque a gente falar sobre isso vai permear obrigatoriamente todos os outros. Então foi Isso. assim que a gente chegou nessa live, mas Elo, agora se apresenta do seu jeito, por favor. Ai, Rê, nem precisa apresentar, gente. Eu sou Heloísa Capelas, amiga da Rê. Eu acho que esse é meu melhor título. Linda demais. É, você sabe que eu estava pensando no nosso tema, né? E tudo que pediram para que a gente pudesse conversar hoje, né? Primeiro que cada tema dava uma palestra, né? Dava uma live inteira, cada pedido, né? Mas depois, como eu trabalho com o pedido da felicidade, né? As pessoas chegam no processo Hoffman e o pedido delas, invariavelmente, né? Todas, eu quero ser feliz. Né? E se a gente perguntar para a humanidade, se a gente perguntar para a humanidade, para os 7 bilhões e 800 aí vivos hoje, se a gente perguntar o que você quer da vida, as pessoas vão responder de um jeito ou de outro, né? Eu quero Sim. ser feliz. E os temas que nos pediram era exatamente isso, né? Como melhorar meu relacionamento, como ser uma mãe melhor, como me manter saudável nesse momento de pandemia, como ficar Como tranquila perdoar. mesmo não tendo emprego, como ganhar mais dinheiro. Quer dizer, todos esses pedidos como eu faço para ser feliz, Exatamente. né? Exatamente. Elo, então eu vou
começar te fazendo essa pergunta. Sim. Do tema da live, né? Então, para você, existe esse milagre para a gente ser feliz? Quero saber. É a pergunta de $1 milhão, né? De $1 milhão, exatamente. Todo mundo me pergunta isso, mas tem um milagre? Tem, né? Existe um milagre. E a gente é um milagre, né? Então, assim, só porque a gente nasceu, já valeu, né? Eu me lembro que lá no seu retiro, um dos momentos para mim fundamentais foi o meu encontro com o meu milagre. Ai, né? Isso ficou super marcado, depoimentos mil, né? E a partir daí eu falo muito dos milagres, né? Porque existe, a gente é o milagre. Só que é um milagre que a gente não entende, né? Não é um milagre levanta-te e anda, né? Perfeito. Eu acho que assim, se a gente tiver essa visão de milagre, não, a felicidade não é um milagre. Não é. Alguém vir, né? Como os milagres que a gente conhece, os descritos pela história, né? E o que a gente mais conhece são os de Jesus, né? Porque é nosso, né? Na nossa linha, né? Somos cristãos, a grande maioria. Então, assim, não existe levanta-te e anda e agora você está enxergando. As 3 palavras mágicas, a varinha de botão que a gente faz assim, plim, 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 né? E, nossa, agora eu encontrei a felicidade. Elô, você sabe que a Louise Hay dizia que felicidade para ela tinha, se alguém perguntasse para ela, qual que é o significado de felicidade para você? Ela dizia que para ela a felicidade significava paz interior. E paz interior, eu acho que eu fiquei muito pensando, né, no nosso tema, né? E a felicidade é um estado de espírito, a paz interior é um estado de espírito, mas é um estado de espírito que não é possível de se estar 100% do tempo. A gente não fica em paz interior 24 horas do dia, porque a gente está aqui encarnado no planeta Terra, né? A vida, porque nos ama e quer nos ver crescer, coloca desafios pra gente, porque a gente está aqui evoluindo, né? Então acontecem 1000 coisas à nossa volta para tirar a gente desse estado de paz interior. E aí você sabe, Rê, que até por conta disso, no livro, inclusive, né, no Mapa da Felicidade, eu falo disso. Para mim, a minha definição de felicidade, como eu me encontrei na felicidade, foi ter orgulho, foi uma sensação de prazer de ser quem eu sou. Então, é um orgulho de ser quem eu sou. E esse orgulho, essa sensação de falar, nossa, eu sou quem eu quero ser. Né? Eu sou quem eu posso ser. Eu sou uma pessoa bacana, esforçada. Eu me dou os meus adjetivos, né? E eu tenho orgulho disso. E para mim isso é felicidade. Maravilhoso. E nesse estado, eu nunca perco isso. Perfeito. Né? Perfeito. Quando você está vibrando nesse lugar. Isso. Então, assim, eu me lembro quando eu entrei no processo Hoffman há 30 anos atrás, né? Eu entrei e eu me sentia, né? A hora que eu pude começar a fazer o processo de autoconhecimento, eu me sentia uma menina má. Eu tinha uma lembrança de mim, eu fui uma filha que dei muito trabalho. Eu fui a filha problema dos meus pais, né? Nós éramos em 4 e eu fui E hoje eu sei que o filho problema é o grande rebelde, né? Porque a liderança é uma rebeldia do sistema, né? E aí só hoje que eu entendo isso, que eu estava na realidade me rebelando contra aquele sistema. Mas eu dei muito trabalho. E como na infância a gente constrói a autoestima, a minha autoestima, a imagem que eu tinha de mim era de uma pessoa muito problemática, né? Eu dava muito trabalho, eu era, né? As pessoas não gostavam tanto de mim, eu arrumava encrenca, eu era uma encrenqueira, né? E encrenqueira porque eu era uma rebelde, assim, eu não aceitava ordens, eu discutia com as pessoas, eu
eu discutia eu contestava, né, o status quo. E em todos os lugares que eu ia, eu contestava o status quo. Que acabou virando, claro. Somos duas, por isso que a gente se reencontrou nessa existência aqui. E claro que virou um vício, né? Porque vira um jeito de viver, arrumar encrenca, né? E isso não fazia bem para o meu amor próprio. Porque eu atraía a rejeição e tudo que eu queria era amor. Era o contrário. E quando eu entrei no processo, eu estava nesse momento, né? E eu tinha certeza de que eu era má. Eu tinha sido má, eu tinha dado muito trabalho para os meus pais. E aí eu tive a Beatriz, que ficou doente e ficou deficiente mental. Então eu dizia, é justo. Tá tudo certo, né? Eu mereço esse castigo. Porque eu sou má, eu mereço castigo. E eu que fique bem quieta e aceite esse castigo. Era desse jeito que eu estava no processo, né? Nossa, outra pessoa, outro ser. Sem sonhos, né? Eu tinha só um prognóstico, que era viver para cuidar da Beatriz. Eu só precisava ficar viva para cuidar dela. E nesse pensamento eu nem via a Estela, né? A tadinha da Estela estava do meu lado e ela ia crescendo aos trancos e barrancos, porque a Estela ia dar certo, ela era normal. Né? Ela pagava o preço de ser normal. E quando eu saí do processo, eu saí uma mulher que vale a pena. Uau, que linda essa definição, né? Eu nunca mais perdi essa mulher. Que coisa mais linda. Nunca mais. E aí, de 30 anos para cá, imagine, uma menina má, ela vai construir uma vida, certo? E uma mulher que vale a pena vai construir outra. Outra realidade, óbvio. E isso é felicidade, né? Essa sensação de me olhar e dizer eu valho a pena. Perfeito. Então, para mim, isso é felicidade. Por isso que quando o Rodolfo ficou muito doente, né, 20 anos depois, e que eu de novo corri o risco de perder um filho, né, que eu tive a lição de novo, eu tinha certeza que eu tinha o mapa. Porque a minha relação com aquela dor era tão completamente diferente do que antes do processo, né? 20 anos antes, que eu falei, gente, eu tenho um mapa da felicidade, porque aconteça o que acontecer, eu sou uma pessoa que vale a pena e que vai viver o que tiver que viver. Perfeito, Elô. Então, foi lindo. E ainda assim, né? Ainda que você tenha encontrado esse lugar e encontrado que você tenha conseguido olhar para você, né? E definir isso. Eu sou uma pessoa que vale a pena. Ainda assim, você vive momentos de infelicidade, certo? Sim, de dor, né? A gente, nós nos definimos, né, como humanos, Renata, com dor e com amor, né? Então nós temos 3 características. Nós temos medo. Isso é nossa composição. Então, nós temos medo, nós temos dor e temos amor. Se não tivermos esses 3 ingredientes, não somos humanos. Concordo 1000%. Então, a dor, ela faz parte da nossa história. Né? Ela faz parte. Então, nascer dói, crescer dói. A Sofia chora, porque está crescendo e dói crescer. Ela só chora, ela nem sabe explicar, mas criança chora porque dói. Dói o ossinho, dói a pele, dói. Dói crescer. Você imagina crescer emocionalmente, né? Dói. Né? Perfeito. Assistir pessoas sofrendo, dói. Assim como a gente pode ter uma grande compaixão pela pessoa e ter um amor por ela incrível, a gente tem uma dor junto com ela. Sem dúvida. Não é? Faz parte. Então, assim, por mais que agora, voltar a dar o exemplo da Sofia, por mais que você a acalente e saiba que só está doendo porque está crescendo e é bom, você tem uma dor por ela também. Com certeza. Então, assim, faz parte.
né? Exato. Então, A assim, vida, você ela tem é o isso, medo, tudo isso, né? né? Você tem o medo, você tem a dor e você tem o amor. Nesse exemplo aí, né, que eu te dei. E que isso nos Perfeito. constitui. Então, a felicidade não é falta de dor. Perfeito! Não é, Nossa, não. Elô, título do meu próximo artigo, assim, ó. Inspirada na fala de Luísa Capelas. Felicidade não é falta de dor. Eu acho isso tão importante, assim. Isso é um pouco do que eu tento desconstruir. Eu sinto um chamado muito grande, eu falo isso o tempo todo o pessoal que me acompanha, de mostrar um pouco mais da minha vida real. Porque as pessoas Sim, acham que eu não tenho problema, que eu não tenho desafio, né? Que é tudo muito simples. Quando, na é. verdade, eu tenho Fácil, os mesmos fácil. desafios que todo mundo, né? E é exatamente isso. Essa felicidade que as pessoas têm na cabeça dessa vida perfeita, em que não existe dor, em que não existe desafio, em que não existe medo, que é um sentimento instintivo, não existe. Não existe. Essa felicidade Não não existe. existe. Quando a gente é pequeno, a gente sente o que o Bob Hoffman chama de dor do abandono. E que toda criança vive, né? A dor do abandono. Então, a mamãe sai da frente, os cuidadores saem da frente, a sensação que a criança tem é que não vão voltar e ela vai Nunca morrer, mais. né? Uhum, Porque ela está num uhum. momento muito vulnerável e ela não tem nem neurônio para explicar nada. Ela só sente, né? E ela vai indo, ela vai indo, ela vai indo. Quando ela tem mais ou menos 6, 7 anos de idade, que é quando os nossos neurônios estão já maduros para a gente ser alfabetizados, quando a gente já entende, já consegue abstrair, né? Que entende que 1 e 1 igual a 2, né? Isso é super Uhum, difícil fazer. É uma super uhum, abstração, né? A gente entende signos, lê uma palavra, escreve uma palavra e dá significado para ela, né? Nossa, isso uhum. aí precisa de muito neurônio, né? Muitas sinapses. Então, é só quando a gente está maior. E aí, lá pelos 6, 7 anos de idade, a gente faz um juramento de que a gente não vai mais sentir essa dor. É no momento Sensacional. em Tô que a inteira gente, arrepiada. é no momento em que a gente fecha o coração e abre a cabeça. Uhum, Abre a cabeça no sentido de que eu começo a racionalizar, intelectualizar e a vida passa a ser lógica. E aí você sensacional. começa a pensar a vida e não mais viver a vida. Porque Perfeito. viver a vida dói. E aí, a partir daí, a criança tem uma ilusão de que quando ela for adulta, quando ela for grande, ela não vai mais sofrer. Porque a criança, como o adulto entra e sai, ele que manda, né? Ele que manda prender, ele que manda soltar, né? A vida tá, a vida da criança está totalmente na mão do adulto. Ele acredita que ele é feliz. A felicidade é ser daquele jeito lá, daquele jeito daqueles grandões, né? Então ele fala: quando eu for grande, nunca mais eu vou sentir dor. Eu vou ser feliz. E aí a gente imagina infantilmente, porque pedir que a felicidade seja não sentir dor é um pedido infantil, imaturo. É uma Perfeito. imaturidade da nossa inteligência Uhum, emocional. E uhum. aí a gente pede como se a gente tivesse 6, 7 aninhos de idade, dizendo: então, se está doendo é porque eu não sou feliz. Isso, perfeito. Exatamente. E aí entra numa grande frustração, né? Porque tá querendo viver uma utopia, E se né? E sente incapaz, né? Porque o exato, que acontece é que a gente volta para a mesma sensação de infância, porque a criança naquele momento ela é incapaz. Os capazes são os grandes. E aí a gente vai jurar que na vida adulta a gente vai viver melhor, vai ser feliz, mas a gente fica procurando a felicidade fora. E acontecimentos, né, Rê? Eu digo que nos meus 63 anos, o que eu mais aprendi foi que acontecimentos acontecem. perfeito. E a gente não tem o menor controle sobre isso. E o que a gente faz com os acontecimentos é que pode ser feliz ou infeliz. Porque os Exatamente. acontecimentos acontecerão, as pessoas vão morrer, a pandemia vai chegar, a gente vai perder emprego, vai perder pessoas, vai ter dor.
né? A vida, eu brinco que eu falo, gente, a vida vive sem você. Ela só vive. E ela é do jeito que é. A gente é Perfeito, que quer que ela seja de outro jeito. E esse é um perfeito, pedido infantil. A gente perfeito. queria que a nossa infância fosse de outro jeito. E aí a Uhum. gente vem para a vida adulta com uma imaturidade infantil, né? E aí eu acho que o trabalho de autoconhecimento é justamente isso, é trazer maturidade para os nossos pedidos. Que eu acho que a Luíse fala muito disso, né? Que assim, pede, né? As nossas afirmações são pedidos. Sim. Pede, 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 pede tudo. Mas nós temos que aprender a pedir, nós temos que fazer pedidos maduros e não pedidos infantis. Porque Uhum. os pedidos infantis, eles não acontecem, ou se eles acontecerem, eles acontecem dependendo dos nossos pais. Exatamente. E aí a gente vem com Exatamente. uma ilusão de que a Uhum. gente pede e alguém, nem que esse alguém seja Deus ou o universo, não importa, alguém vai nos atender, né? E tudo Isso, isso é um jeito isso. imaturo de pedir, Exato. né? Exato, exatamente. Elô, eu acho que a Luíse, uma das principais coisas que ela ensinou, né? Uma das principais lições dela ela tem uma frase que é maravilhosa, que é assim: as pessoas querem, né? A casa, o carro, o apartamento, o relacionamento, a carreira profissional, né? A carreira de sucesso, a realização profissional. Elas querem tudo isso, né? Só que nada disso, que eu acho que vai muito em linha com o que você trouxe aqui de cara, né? Nada disso vai trazer a felicidade que você acha que vai trazer se você não aprender a amar quem você é. Porque essas coisas não encontram espaço dentro de você, né? Então, vai trazer uma felicidade, mas é muito passageira, é muito momentânea. E logo em seguida você já tá de novo sentindo angústia, de novo sentindo a frustração, por ter o desejo que você acabou de falar lindamente, né? Por ter o desejo imaturo, Imaturo. os pedidos que são imaturos por uma distorção da compreensão do que é a felicidade e do que é a vida. E uma segunda coisa que eu acho que é muito maravilhoso, né, que você acabou de falar, e hoje eu fiz uma reunião com o pessoal para fazer a formação comigo, eu li um texto da Luíse sobre confiar na vida. Eu acho que quando eu aprendi a confiar na existência, que é isso que você estava dizendo agora, né? Nós não estamos no controle de nada. De nada. A única coisa que eu posso controlar na minha vida, só tem uma coisa que eu posso controlar, é o meu pensamento. Só. De resto, eu não De tenho resto, controle de nada. absolutamente nada, Nada. né? Nada. Mas quando eu consigo aprender ferramentas, né? Que eu acho que o processo entrega isso também de uma forma incrível. Você sai de lá com uma caixa de ferramenta, né? Para eu conseguir controlar meu pensamento, para eu conseguir lidar com as minhas emoções negativas, para quando elas chegam, né? Eu saber como que eu lido com isso aqui que eu tô sentindo, né? Então eu tô sentindo medo, que nem a gente estava falando agora há pouco. Medo é instintivo. A gente vai sentir É mil mesmo? vezes. Mas como que eu lido com isso para que o medo não me paralise completamente na vida? Como é que eu faço para ir com medo mesmo, né? Isso. Por exemplo, eu estava pensando em cinco pontos que eu acho que o processo trabalha lindamente e que a Louise Hay também traz, né? A gente brinca que a Louise Hay e o Bob Hoffman deviam ser Eles eram primos, né? Não é possível, eles eram exato, primos. exato. Mas tem alguns pontos, né? Eu acho que a primeira vez que eu aprendi isso mesmo, que eu saí da teoria e aprendi na prática, foi com você há 15 anos atrás no processo, que perdão. É muito difícil ter uma vida feliz, né? A maior parte do tempo, você não tem a menor ideia do que é perdoar e se eu levo aquele lixo para dentro de mim. Criança interior. Se eu passar o resto da vida com o olho fechado para essa criança interior que mora dentro de mim, vai ficar muito desafiador encontrar essa felicidade mais perene, né? Muito. Confiar na vida, que nem a gente falou agora. Saber lidar com as nossas emoções negativas. E tem um quinto agora que não tá me vindo na cabeça, né? Então, o que eu acho que a gente tem de melhor para fazer pela gente é aprender essas ferramentas para lidar com isso tudo quando a vida nos coloca situações, como você disse, que acontecem e que tiram a gente desse lugar, né, de paz interior, desse equilíbrio.
Faz sentido, Você Elô? sabe que a minha palavra, né, de ordem, eu sempre falo isso, é autoconhecimento. Com certeza. Sem autoconhecimento, para mim, nada funciona, né? A gente vai fazer, inclusive agora, né? Vou contar para vocês em primeira mão, de 9 a 13 de agosto, eu vou fazer a Semana do Autoconhecimento. Ah, pensei que você São... falar que ia fazer o processo. Não, vou fazer de 9 a 13, agora é online, gratuito. Era uma coisa que as pessoas estavam me Ai, eu pedindo, quero né? Fala participar. mais, fala mais. Aonde que vai ser? Vai ser online, vai ser e é gratuito de 9 a 13 de agosto, às 6 da tarde, vai ser aqui no Instagram. Eu vou Então, isso que dar eu quero uma saber. Vai ser aqui aula, no Instagram. Legal. vou dar uma aula por dia sobre autoconhecimento. Porque sem autoconhecimento não é possível chegar é, no, na fonte inesgotável de amor que você é. Maravilhoso. Porque assim, Nossa, maravilhoso. É nós exatamente somos isso. essa fonte inesgotável, é esse lugar que a gente está procurando a vida inteira. E é nesse lugar que o autoconhecimento nos leva. E tem ferramentas para isso, né? E claro que a Louise Hay é um caminho, o processo Hoffman é um caminho, né? Eu costumo dizer que eles são muito complementares, porque pelas neurociências, né, existem dois jeitos eficazes de mudar. Um é pelo impacto emocional. Perfeito. O impacto emocional é um pontapé, né? Que te Sim. muda de degrau, né? Você Você aprende na muda hora. na hora. E o processo, ele é esse impacto emocional. Por isso, ele acontece em 7 dias, são 80 horas ininterruptas, para você viver esse impacto. Depois, um outro jeito de mudar é com a repetição. É treino, 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 treino. E daí entra a Louise Hay, né? Para as afirmações positivas e treino, 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 treino. E aí, se você junta as duas coisas, não tem como dar errado, né? Não tem. É algo inacreditável, né? Olha você, olha eu, né? E olha quanta gente já fez, né? Pela minha sala de aula já passaram 12 mil pessoas. Uau, Elo, isso nos últimos, o quê? 30 anos? 30 anos, é. Quer dizer, só pela minha, nos últimos 18 anos, passaram Tá, mais ou menos 12 mil, né? tá. Comigo na sala de aula. E eu tô há Você 30 estando anos, mas eu... presencialmente. Isso. Tá, E eu tá. tô há 30 anos, mas eu estava com a Marisa, né? Eu era discípula da Marisa Tami, né? Ela que me treinou, ela que me apresentou o Bob Hoffman. E aí, em 2002, ela morreu. E aí, então, eu sozinha tenho mais ou menos 12 mil alunos. Então, é muita gente que já fez coisas, né? Com esse impacto emocional. Muda de patamar, é um divisor de águas, sem dúvida nenhuma. E o limite do processo, né? Eu sempre digo que eu vejo o processo como um triângulo, assim, né? A gente entra e sobe numa montanha e o máximo do processo é o perdão. É viver a Concordo. experiência de Sim. perdoar a nossa história, de perdoar quem nós somos e de perdoar tudo que a gente fez, né? Sem saber. E aí a gente começa a descer o morro para voltar para a vida, né? Só que daí você subiu, você mudou, né? É outra vida, é outra história, é outro que é isso que as pessoas vivem depois. E é por impacto emocional, né? Então são 80 horas intensivas Uhum. que as pessoas podem passar a vida limpo mesmo, né? Como você e outros tantos E eu acho fizeram, que né? uma outra coisa que eu obtive do processo há 15 anos atrás, e é impressionante, né? Faz 15 anos, e se você me perguntar detalhes agora, eu te conto detalhes de tudo que eu vivi, porque é um troço que a gente não esquece nunca mais, né? É uma coisa incrível. E eu acho, Elô, que uma outra coisa que foi fantástica de eu entender, que hoje em dia eu falo isso demais para os meus alunos, que é a gente não precisa repetir o ciclo dos nossos pais. Não A precisa. gente pode construir uma história completamente diferente. Só que uma crença que eu vejo que é muito comum das pessoas, né? E a Luísa trabalha muito com crença limitante, né? Que eu vejo que é muito comum mas minha mãe teve essa história. Então, Isso. como é que eu vou querer uma coisa diferente, né? Isso. Mas é que a minha família não teve prosperidade.
Ah, porque, né, já vem desde, né, e tem sido assim. Então, como é que eu vou romper? É quase como se houvesse, por parte de muitas pessoas, uma culpa junto com a ideia de romper com um ciclo negativo, né? E eu acho que isso é um laço que a gente pega uma tesoura e corta com a experiência do processo, né? E a gente entende, e aí não é só o entender aqui. Porque eu entender aqui tá É bom. Todo aqui, mundo que tá né? ouvindo a gente tá entendendo um pouco. Mas eu entender aqui, no É. nosso coração, né? Que a gente não só pode, como a gente veio aqui para cortar esse ciclo. Você sabe que eu falo para os alunos, né, no processo, que nós temos obrigação de fazermos algo diferente, um pouco diferente, né? Só um pouco, porque a gente muda um pouquinho, a geração seguinte mais um pouco, a outra mais um pouco, e assim a gente vai mudando o caminho sem trauma, sem estresse. Eu falo, gente, não, calma, não precisa fazer nada radical. É mudar um pouquinho. E é mudar para as pessoas que estão à sua volta. É muito pouco que a gente tem que fazer. Na realidade, não é nada difícil. É só difícil a gente soltar, né? Isso. E a única coisa que solta, não tem, eu falo para os alunos isso, gente, se tivesse outra coisa mais fácil, eu ensinaria. Mas não tem. A única coisa que solta é o perdão. Eu só vou fazer uma vida diferente da minha mãe e do meu pai se eu puder acomodá-los no meu passado. Acomodá-los. Poder olhar para eles e dizer: a vida veio de vocês. Obrigado. Isso. E eu tomo a vida que é minha. Né? Mas vocês me deram. Então, assim, nossa, valeu. Valeu! A vida deles valeu a pena, né? Para quem está aqui acompanhando a gente e que talvez não tenha tanta clareza do que significa perdão, você escreveu um livro fantástico, né? Que se chama Perdão, a Revolução que Falta. Como que você definiria? Claro que isso estaria no 21h52. Elô, então você vai responder essa pergunta que eu vou fazer. E eu jurei para as pessoas que eu ia abrir um espaço para pergunta e resposta. Ixi! Eu jurei. Tá. Se você pudesse dar em uma frase, não sei se você vai me xingar, o que significa o perdão para Heloísa Capelas? O perdão é poder olhar para a nossa história e compreender que é história. A gente aprende o que nos ensinam. A hora que eu puder saber que eu só aprendi e que os meus pais também aprenderam, é uma maldição, como diria o Bob Hoffman, né? Que vem de geração a geração, a gente se machucar. E o perdão é exatamente isso, é o colocar o passado no passado com aceitação e gratidão. É olhar para os nossos pais e ter certeza que eles foram os pais certos. Eles foram os pais certos. Se não fossem os meus pais, eu não seria esta pessoa. E tudo que eu sou hoje, eu devo a eles. Inclusive a minha mudança, inclusive essa vontade doida de mudar e de melhorar e de ser feliz. Foram eles que me deram isso. Então, assim, eu não dei conta, filha, vai você. Só que eles não falam isso, eles não sabem falar. Mas eles falam de um jeito que eu entendi. Por isso eu fui. Então, aceitar com gratidão exatamente aquilo que eu recebi. É meu. O universo nunca erra de endereço. Eu nasci na família 100%. Eu nasci na família certa para viver o que é certo, para eu poder ser a adulta que eu escolho ser. Perfeito. Isso é perdão. Perfeito. E aí eu só vou complementar com uma coisa que a Luísa traz muito forte, que é compreender que está todo mundo fazendo o melhor que pode, com a consciência que tem, com a compreensão, com o nível de compreensão das coisas e com os recursos emocionais que possuem. Ninguém está dando aquilo que não tem dentro de si. Está todo mundo fazendo o melhor que dá. Eu acho que e tudo que aprendeu. Exato. Vai reproduzindo o que aprendeu, né? Por isso, cortar.
romper com esse ciclo, né? Elô, o Se eu pessoal... quero mais, eu vou fazer mais, né? Exato, exato. Eu ia dizer que o Olha, pessoal vai ficar perdão. chateado comigo. Eu prometi que eu ia deixar eles fazerem pergunta para Não, você. pode fazer, gente. Eu só quero terminar assim. A minha fala é assim: perdão é autorresponsabilidade. A sua vida é responsabilidade sua. Então, pega o que a vida te deu, né? Pega o limão que ela te deu e faça uma limonada. Sem dúvida. Mais doce ou mais amargo ou mais azeda depende de você. Exatamente. É uma escolha, é livre-arbítrio puro. Não Mesmo. importa o que te aconteceu. Não importa que tipo de infância você teve, o quão grave você entende que foi ou quanto doeu. Perdoar ou não perdoar é livre-arbítrio. Sempre. E a Luiz dizia que é um grande portal para o amor, né? Perdão e amor andam assim de mãos dadas. Coisa mais linda, Elô do céu. Eu vivi isso, eu vivi esse portal. Me fala uma coisa, você acabou de terminar um grupo de processo, não é isso? Você estava lá? Foi, terminei sexta-feira. Foi o nosso segundo grupo de processo na pandemia. Como que você se sentiu? Olha, nós fizemos Elô, o primeiro. Eu quero te agradecer na frente de todo mundo, porque você me inspirou na parte espiritual e prática. Foi. Aí eu voltar, né? Retomar o meu plano de fazer a formação, que só pode ser presencial, né? Também agora em agosto. Como que foi esse segundo grupo? Me conta. Olha, foi lindo, 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 lindo. Eu estava até agora na hora do almoço, comentando com os meus filhos, dizendo assim para eles, sabe, quem vai para o processo na pandemia é porque está muito afim, né? Porque tem que ir com todos os cuidados, e são cuidados chatos, né? Tem que passar passar álcool na mão o tempo todo, máscara. E as pessoas vão, né? Então eu tive gente de Rondônia, de Belém do Pará, de Mato Grosso, de Foz do Iguaçu, de Santa Catarina, que falava, gente, o povo veio, né? Então, assim, eles estavam super comprometidos, foi um grupo super heterogêneo e é muito lindo o processo. E não foi menos entregue, menos intenso por estar acontecendo num contexto disso tudo que você acabou de falar, de pandemia, de máscara, nada. Nada. Rê, olha, 70%, são 80 horas. 70% desse tempo, as pessoas passam de olho fechado dentro do processo. Eu sei. Porque é de olho fechado que a gente muda. Eu né? sei muito bem. Então, de olho fechado, com máscara ou sem máscara, não muda nada, né? Sensacional. Então, o resultado do processo, os outros 30% é muito pouco, é muito detalhe, é muito pequeno, que a máscara não atrapalhou em nada, nada. Saíram lindos, foi maravilhoso. Aliás, a live do depoimento dele está gravada no meu YouTube, gente. Se vocês quiserem ver, foi linda. Tem depoimento de antes e depois. Tá lá, você vai no YouTube, Centro Hoffman. E lá você tem um monte de material lá, inclusive um monte de gravação minha, mas tem a live de sexta-feira que foi linda. E se bobear, tem até o meu depoimento que eu dei, sei lá, 10, 15 anos atrás. Olha, gente, tá no site. A Rê foi a primeira pessoa que eu gravei. Um depoimento na vida. Atrás, você acha? A gente estava começando o site, então alguém disse que tinha que ter um depoimento gravado. A gente correu atrás da Rê para gravar. Eu vou. Ai, que delícia, Elô. Viu, eu tinha na minha cabeça, será que eu viajei? Eu tinha na minha cabeça que antes de eu ir fazer a formação no hotel no final de agosto, você ia ter um grupo? Eu vou ter. O próximo grupo é de 15 a 21 de agosto. Ai, logo antes de mim. 15 a 21 e daí acho que você vai ficar no chalé que eu fico, Rê. Eu vou deixar um monte de vibração positiva lá para você. Coisa mais linda. Viu? E para esse de agosto tem vaga? Tenho, acho que só um pouco, porque já está super cheio, porque eu só posso ter 24 alunos, né? Tá. Porque agora na pandemia é 1 por quarto, só tem 24 quartos. E eu acho que eu já estou com 20 alunos, então se a pessoa quiser tem que correr lá. Dia 15. Gente. Então, se vocês sentiram um chamado nesse momento, eu sei que dá frio na barriga, faz parte. O medo da mudança, ele é instintivo. Qualquer mudança, pequena, média ou grande.
Mas não deixa esse medo paralisar você, porque a vida nova que você pode ter, né? A tua relação com você, a tua relação com a tua história. Olha, isso eu sei que é clichêzaço, mas é aquela história que não tem dinheiro que pague. Elô, agora eu tava aflita, mas agora que eu pensei, na verdade, a gente Você começou abriu de novo. Não, são 9, a gente começou 9h15, então tem mais 15 minutos, na verdade. Oba! Então podemos falar Ótimo! mais. Então perfeito. Então, gente, ó, 15 minutos de pergunta e resposta, hein? Podem colocar aqui, então. Ó, o pessoal perguntando onde é, em Cabreúva, gente. Num hotel lindíssimo. O que vocês têm de pergunta para Elô, gente? Deixa eu ver aqui se chegou aqui, alguma coisa. Ó, tem uma aqui, Elô. Qual o melhor hábito que podemos desenvolver para sermos mais felizes? Bom, foi o tema do que a gente falou, né? A live toda. Eu acho que essa pergunta chegou já tem um tempinho, agora que eu acabei de ver. Então, esse melhor hábito é respirar, né? Nossa, com certeza! autoconhecimento começa com respiração. Começa respirando devagar, prestando atenção em você. Isso é o começo do começo. Então, respira, presta atenção, o ar entrando, o ar saindo. Atenção é a palavra de ordem do autoconhecimento. Presta atenção em você. E aí tudo começa assim e daí para diante. Elô, tem uma aqui que até alguém tinha deixado um comentário para mim lá no post pedindo para te perguntar isso, tá? Então eu vou fazer questão de perguntar que o que devemos estamos aprendendo com a pandemia? Então, você sabe que tem tanto aprendizado na pandemia que exatamente o que, assim, uma coisa, não sei, né? Porque muita gente está aprendendo muita coisa. E eu vou dizer que tem muita gente não aprendendo nada. Então, assim, não é um aprendizado coletivo. Eu acho que o nosso aprendizado é muito individual. Aliás, eu não acredito em aprendizado coletivo, né? Ele é tão individual, ele é tão particular. A pergunta é o que é que você está aprendendo com a pandemia? Eu não sei responder o que é que a gente está aprendendo, né? Eu acho que eu sei responder o que eu estou aprendendo e acho que a grande pergunta é o que é que você está aprendendo com a pandemia? O que você faria de diferente, né? Então, eu, por exemplo, estou aprendendo muito a minimalizar as coisas. Então, eu fiquei muito mais barata, né? Assim, Adorei! é tudo muito mais barato, gente. A gente precisa de menos. Dá para viver mais tranquilo, dá para respirar mais profundo, dá para andar mais devagar. Então, eu fiquei mais minimalista, assim. Gente, olha, eu estou brincando com as meninas do escritório dizendo, gastar não. Essa palavrinha aqui eu não escuto mais. Porque eu fico pensando que não precisa. Para quê? Né? Então, eu tenho me perguntado muito sobre isso, assim. Eu fiquei muito mais minimalista mesmo. Eu pergunto para mim, será que precisa mesmo? Não só coisas, não. Atitudes mesmo, respostas, comportamentos. Eu tenho me perguntado muito, assim, será que isso aqui vale a pena? Será que precisa mesmo? E eu tenho dito muitas vezes, não precisa. Pode relaxar, pode ser menos, pode ser ficar mais tranquila. A vida dá tempo até de ter pandemia. Olha só, a gente tem tempo até para isso. É muito assim. Então, é muito particular. Eu aprendi com a minha família uma coisa, aprendi a respeito do meu trabalho outra, aprendi a respeito do processo outra. Fazer o processo na pandemia tem sido experiências incríveis. Os alunos dão ideias de como a gente fazia aquele exercício. Então, é muito particular. Eu acho que a resposta do autoconhecimento é o que é que você... Então, o que é que eu estou aprendendo na pandemia. Acho que esse é um exercício fantástico para quem quer ser feliz. Começa a fazer assim, eu. Até na fala, né? Essa coisa de falar, sabe? Então, sabe quando você fala assim? Sabe quando você aprende? A gente terceiriza a fala.
E virou um Sim, é hábito a gente falar isso, né? verdade, E eu é tenho verdade. falado, então, fala assim eu. Então, sabe quando Aham. eu penso assim, quando eu entendo assim, quando eu gosto assim, isso autoconhecimento e autorresponsabilidade. Perfeito, Elô. Eu só vou complementar dizendo uma coisa que eu tenho dito muito também para os meus alunos, que é, eu acredito muito que essa pandemia veio para a gente recalcular algumas rotas na nossa vida. Cada um vai ter a sua própria. Alguns estão recalculando rotas na área de relacionamentos, outros Sim, estão recalculando rotas na área da carreira, outros estão decidindo se conhecer, às vezes pela primeira vez, né? Mas isso. que a espiritualidade, isso é uma crença da Renata, opinião 100% da Renata, né? Que a espiritualidade usa, né? Usou e está usando dessa pandemia para a gente dar saltos na nossa vida, eu sei que muitas vezes dói alguns Sim, saltos que a gente está dando, mas estamos todos em maior, menor grau, em áreas da vida diferentes, dando saltos. E uma segunda coisa que é confiança incondicional na existência, confiança naquilo que a gente não pode controlar. Eu tenho uma aluna que brinca que ela fala isso é nível PhD. Eu acho que ela está aqui que eu vi ela fazendo comentário. E eu concordo, né? Você confiar e soltar e falar, está acontecendo por um bem maior. O que é exatamente esse bem maior agora, talvez a minha mente racional não consiga enxergar. Mas na hora certa eu vou conseguir enxergar qual era esse bem maior. Mas a gente, no momento de incerteza, de lidar com medos, confiar que está acontecendo por um bem maior, nossa, é um grande treino e eu acho que é uma grande lição, sabe, espiritual. Então, só é. queria Você complementar. sabe que o universo não faz nada errado. Aliás, né, na vida, a vida não tem nada fora do lugar, absolutamente nada. Tudo acontece certo, no lugar certo, com as pessoas certas, assim, nada, é tudo muito perfeito, né? É tudo encaixado para possibilitar a nossa existência. Perfeito. Então, assim, se está acontecendo, continua sendo para possibilitar a nossa existência. Então, se a gente pensar em aprendizado de humanidade, acho que nós nunca fomos tão humanos, né? Nós nunca fomos tão cuidadosos com o outro como temos sido agora. E mesmo assim, ainda deixamos o outro correr risco por rebeldia, né? Ainda pisamos um pouco na bola. Porque a gente precisa desses aprendizados dolorosos para crescer. Mas tá tudo Concordo 1000%. certo sempre, né? Então, assim, Uhum. a vida tá sempre certa. Então, quando você fala dessa confiança, Rê, você sabe que a confiança foi o começo da economia, né? A economia capitalista ela surge a partir da confiança, quando alguém Uhum. empresta dinheiro para uma pessoa que diz que tem uma ideia. Surge assim o capitalismo. E é essa confiança que nunca mais se perdeu. Se a gente pensar numa metáfora e se pensar que a gente está numa sociedade capitalista, é exatamente assim. A gente está depositando na vida, a gente está investindo na pandemia, acreditando que ela vai dar frutos, né? Nós estamos confiantes de que a gente vai sair melhor. E por outro lado, a vida nos dá uma confiança dizendo, então, tenho certeza que as pessoas, os seres humanos, vão sair melhores dessa pandemia. Estão investindo na nossa vida, né? Então é sempre uma troca. Se a gente pensar nisso, nessa história da confiança, a confiança é o oposto do medo. A Exatamente. confiança é o oposto do medo. Então, Exatamente. se é uma coisa que eu tenho aprendido muito com a pandemia, é a confiança, né? Porque eu posso escolher o medo e dizer, nossa, o que será que vai acontecer? E eu vou dizer para você, essa pergunta não tem resposta. Por que você Não está tem. fazendo? Eu falo, não tem resposta, por que você insiste em fazer? Né? Então, agora, se eu tiver confiança de que esse caldo aqui vai dar um bom sabor, né? Vai dar uma coisa boa, eu vou fazer, né? Agora, Sensacional. de novo, Rê, você sabe que eu nunca consigo pensar em humanidade, né? Porque a humanidade não anda.
A humanidade não anda. Quem anda é o humano. Então, eu só consigo pensar aqui, né? No eu. É o que é que você está aprendendo, o que é que você vai fazer com isso e que confiança você tem na vida. E Perfeito. quais são os seus medos, né? Então, assim, é sempre Até para porque se a dentro. gente quiser mudar o mundo, por onde que a gente tem que começar? É, O que a gente só pode fazer? A gente só pode mudar a gente, conhecer a gente, tomar é. decisões diferentes pela gente. A gente não pode tomar decisões a nível da humanidade. Mas se cada um fizer o seu processo individualmente, poxa, aí Uau, a gente dá salto como humanidade, né? uau, Sensacional, exatamente. Elô. Olha, choveu tanta pergunta nesse chat que eu Foi tava aqui mesmo? olhando e falando, choveu. E eu tô achando uma graça que as pessoas perguntam do processo, aí outras já respondem. As pessoas estão perguntando do seu livro, outras já estão respondendo. Então eu tô achando uma graça isso. Agora, Que tá bom. vendo tanta pergunta? Teve uma que ficou na minha cabeça, que eu vou aproveitar para, né, te perguntar, que eu achei curiosa a forma como a pessoa escreveu, que é assim. Para você, Lô, como que você sabe que você perdoou? Como você fala, não, agora eu já perdoei. Pronto. É porque, bom, primeiro duas coisas. O perdão não é um substantivo, o perdão é um verbo. Então, Maravilhoso. eu não posso dizer nunca está pronto. E nunca está no presente, nunca está no passado. O perdão é sempre gerúndio. Eu estou perdoando. Porque assim, não tem um perdão absoluto. Mas a cada momento de perdão, a cada pensamento positivo que eu consigo emitir para um agressor, eu tenho uma satisfação pessoal, eu tenho um prazer, eu tenho uma alegria quando eu sei que eu estou no processo de perdão. Porque é um prazer de falar, uau, uau, uau. Eu falo de prosperidade, né? E eu digo assim: você só vai ter prosperidade, você só vai entrar no fluxo da abundância quando você desejar para o seu inimigo a prosperidade. Quando for da barriga. Quando você Uhum, puder dizer, eu desejo que todas as pessoas sejam prósperas. Não uhum, tem competição. Eu não tenho uhum. mais dinheiro ou menos. E aí, quando eu tenho esse desejo, você entra no fluxo da prosperidade. E o perdão é dentro dessa abundância mesmo. Eu desejo para o meu agressor a positividade. Ele está livre de mim e eu estou livre dele. Pronto. Eu sei, Perfeito. no meu Perfeito. coração. Maravilhoso, Elô. Eu costumo dizer, daí me diz se você concorda, que também uma ferramenta vai para a gente entender se a gente conseguiu perdoar, ou quanto a gente conseguiu perdoar, é quando a gente consegue falar do fato da pessoa sem sentir aquela dor, né? Sem sentir Quando aquela. conta sem chorar. Isso, exatamente. Então, olha, isso fez parte da minha história. Foi muito complicado, foi dolorido na época, mas olha, fez parte de quem eu sou hoje. É diferente quando você fala, isso aconteceu comigo, ai, não posso nem falar direito sobre isso, que já me dá uma dor, um embrulho aqui, né? Então, esse também é um parâmetro, né? Você sabe que Gente, última como eu pergunta para Elô. escrevi, você sabe como eu escrevi livro, né? Eu olho hoje para minha vida e penso que é um livro. E aí eu falo assim para você, sabe aquela surra que eu tive, que eu te contei? Então, ele está no capítulo tal, na página tal. Tem lá, eu registrei. Sabe aquele sorvete que eu tomei? Então, tá, o sorvete está no capítulo tal, na página tal. São acontecimentos, né? E aí, a Perfeito. hora que eu posso contar que foi um acontecimento, eu tô livre dele. E aí eu perdoei. Perfeito. Maravilhoso. Gente, vou pegar a última pergunta aqui para Elô, tá? Deixa eu ver. É um alívio quando a gente perdoa. Como faz para perdoar? Ixi, Ah, lê é, meu também vi. livro. Tem que. Compre o livro da Elô. Perdão, a Lê o livro. revolução que falta. E que é incrível. Leia esse livro que você vai entender muita coisa. A mente, o corpo não mente. Deixa eu só ver. Gente, pergunta: essa live vai ficar gravada? Vai, vou deixar gravada aqui no IGTV. Se alguém já postou pergunta, gente, reposta. Se eu for subir e olhar o chat lá em cima, eu vou me perder, tá? Ana, o livro é Perdão, a Revolução que Falta. Maravilhoso, da editora Gente. Você encontra online, né, Lô, para comprar? Tem.
Encontra online para comprar bem? Compra na Amazon, tá super, tá lá. Perfeito. O Instagram da Elo, aqui no cantinho da tela, vocês já estão vendo, tá? O Instagram da Elo. É meu nome, gente, Heloísa Capelas. Por que no processo o pessoal fica de olhos fechados 70% do tempo? Pronto. Catei aqui uma pergunta. Hoje é assim porque o Bob Hoffman criou essa metodologia há 53 anos atrás. Então, ele que criou, ele desenhou, né, começo, meio e fim. Então, ele dizia que todas as pessoas merecem amor e que nós somos uma fonte inesgotável de amor. E para acessar essa fonte, nós precisamos olhar e reviver a nossa história, perdoar a nossa história, nos libertar do que aconteceu de dor, para encontrar o amor que está dentro de nós, que nós nascemos assim. Essa é a teoria dele. E aí ele desenhou essa metodologia. Hoje, as neurociências já ensinam que quando a gente fecha o olho e imagina, a gente cria uma tempestade bioquímica no nosso cérebro e aí a gente consegue alterar sinapses. A gente faz mudanças neurológicas. Então, hoje a gente já entende o que o Bob não entendia, porque ele era um alfaiate. E ele dizia, eu não sei por que funciona, eu só sei que funciona. Fecha o olho e faz. Era assim que ele falava com a gente. E hoje as neurociências já explicam. Fecha o olho, imagina. Fecha o olho e cria. Fecha o olho e inventa. E o Bob dizia assim, fecha o olho, inventa e dramatiza. Você vai ver como você faz a mudança. E aí, ele tem um método que ele vai levando a gente, é uma historinha que ele vai entrando, a gente vai entrando dentro de um contexto até terminar, que é essa montanha que a gente passa lá. Você começa na sua concepção, você vai até o perdão da sua história, e daí você volta para a sua vida adulta, e aí volta de outro ponto de vista. Então, é por isso que a gente fica de olho fechado. Maravilhoso. E os cientistas dizem, né, Lô? Ah, não, eu pensei que ele ia encerrar. Ele tá me dando uns minutos a mais, vamos ver. Tem muito cientista que diz que o nosso cérebro, ele nem sabe a diferença de algo que eu estou visualizando e de uma coisa que de fato aconteceu de verdade, né? Então, olha o poder, gente. Exatamente da gente fechar os olhos e treinar essa técnica fantástica que é a técnica da visualização, né? A Luísa usa muito e a primeira vez que eu vivi isso foi no processo e gente, assim, é impressionante. A minha capacidade de visualizar depois do processo foi outra. É outra, sem dúvida. Eu acho que foi uma das grandes ferramentas que eu trouxe comigo. Isso eu aprendi e levo agora para a vida inteira. Gente, olha, falando em ferramenta, deixa eu aproveitar. Eu tenho um canal no Spotify, chama Elocast. Tem Elocast. Tem um monte de viagem mental lá, tá no Spotify. Tem uma reflexão do dia e uma viagem mental. Isto é, fecha o olho e imagina junto comigo. Então vai lá. Mas não perde, semana que vem, de 9 a 13 de agosto, a Semana do Autoconhecimento, no meu Instagram, todo dia, 6 horas da tarde. Eu vou falar de tudo isso que a gente está falando, só que mais detalhadamente, que são 5 aulas. Então, você não pode perder. Vai ser muito bom. Ó, agora o Instagram tá de fato dizendo que eu tenho 1 minuto e 30 segundos. E, gente, eu queria dizer para vocês, assim, de todo o meu coração. A Elô não tá me pagando nada para eu dizer isso que eu vou dizer para vocês agora. Você tá me pagando alguma coisa, Elô? Vai rolar uma transferência bancária? Não vai. Se vocês se sentirem, gente, esse chamado, se entreguem, se dê essa chance de viver o processo, sabe? Eu não sei se eu estaria fazendo da minha vida o que eu faço hoje, provavelmente não. Se há 15 anos atrás eu não tivesse me dado essa chance. Imagina se eu tivesse perdido e 15 anos depois eu tivesse vivendo uma outra vida hoje, fazendo uma outra coisa, né? Então, a vida é muito curta para a gente deixar que as nossas dúvidas e os nossos medos paralisem a gente, né? Então, de todo o meu coração, quero dizer isso para vocês, que vocês sempre perguntam muito da minha história, do que colaborou, né? Para eu estar fazendo o que eu faço hoje, para eu ter chegado até aqui. E eu não sei o que eu estaria fazendo da minha vida hoje se há 15 anos atrás eu não tivesse ido com medo mesmo e tomado a decisão. Então, eu queria dizer isso de todo o coração para vocês. Elô, muita gratidão por estar aqui de novo. Eu que agradeço, que delícia. tão bom estar aqui.
Participem da Semana do Autoconhecimento da Elô e eu vou Isso. participar também, porque autoconhecimento é eterno, a gente não para de aprender nunca. Nunca. Um beijo para vocês, boa Beijo. semana. Gratidão. Obrigada, Rê. Um beijo. Gente. Super beijo. Vou deixar a live gravada aqui no IGTV. Já já tá lá. Um beijo. Tchau, tchau.